Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? A gente já tava com saudades, é claro, desse nosso encontro mensal tão esperado e que tanto nos ensina e desperta reflexões incríveis, você não acha? Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao último episódio dessa segunda temporada do podcast Senac São Paulo, que hoje vai falar com você que tá querendo entender os desafios e movimentos de futuro para o trabalho e como a formação profissional pode ser peça-chave para alavancar a sua carreira. Ou seja, não importa se você já é um profissional ou uma profissional experiente ou se você está chegando agora nesse universo das profissões. O programa de hoje é muito valioso para todos e todas que desejam se consolidar e seguir trilhando uma jornada de sucesso. Vem com a gente. Eu sou a Adriana Couto, é um prazer estar com vocês. Eu sou uma mulher negra de 49 anos, uma mulher cis. Eu tô aqui com uma regata preta e uma blusa estampada. Tenho cabelos crespos na altura do ouvido e tô com brincos dourados, não prateados. E eu tô aqui ao meu lado com o André. Tudo bem, Dedé? Tudo bem, Didi. Muito prazer, eu sou o André Vasco. Acompanho essa jornada desse podcast com a Didi, ao lado da Didi, e sempre recebendo convidados ilustríssimos e cheios de conteúdo. Eu sou um homem cis, branco, 1,82 m, 38 anos. Estou usando uma camiseta bem oversize, bem grande, preta, uma calça jeans, um tênis bem colorido. Eu tenho barba por fazer, bigode, tirei meu brinco, mas eu tenho um piercing no nariz e na orelha direita, e tenho o meu cabelo sempre muito bem torneado, com um tupete maravilhoso. Que maravilha! E os nossos convidados de hoje, hein? Bom, é verdade. Olha só, vou começar por ele, que a gente vai precisar de um glossário para falar as especialidades dele e toda a ramificação da profissão dele. Caio Vassão. Ele é arquiteto, urbanista, meta-designer, ativista, palestrante e há mais de 25 anos pesquisa como a vida está se transformando no mundo digital. É um cara é um cara que está sempre antenado à relação entre humanidade e natureza e como as comunidades se auto-organizam para viver melhor. Além disso, ele criou a interpretação brasileira do meta-design, que ele vai explicar o que é. E é consultor de inúmeros projetos sobre transformação cultural, inovação aberta, processos colaborativos, inovação educacional, urbanismo colaborativo e o futuro das cidades. Não parou. Um profissional que, aliás, também já foi professor do Centro Universitário Senac, ou seja, tem toda uma conexão. Caio Vassão, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Me autodescrevo primeiro, né? Eu sou um cara de 52 anos, cabelo branco, óculos, rareando aqui em cima, como diz um amigo meu, cabelo piscina, né? Tem volume, mas dá para ver o fundo. Enfim, um pouquinho acima do peso. Assim, eu também autoescrevo com Papai Noel de luto também, dá para ver bem a figura aqui. Rapidamente sobre meta-design, é agora que eu explico também. Meta-design é uma técnica de projetos para você lidar com sistemas complexos, né? Sistemas sociais complexos, sistemas tecnológicos, ou então até, no nosso caso aqui, educacionais. E como você desenvolve isso coletivamente, de modo colaborativo. Assunto pra gente. Vai ser muito bom. Não é? E eu quero também chamar para o nosso papo, para nossa roda, a Ana Kuhler, que é mestre em educação pela USP. Ela é especialista em economia e gestão das relações de trabalho e em tecnologia também. Tecnologia na aprendizagem pela PUC São Paulo, por onde ela também se formou em psicologia, pesquisadora e gestora de projetos nas áreas de inovação educacional e currículo, metodologia e formação de professores para educação profissional e tecnológica. Atualmente, ela trabalha como coordenadora de educação e inovação educacional do Senac São Paulo. Olha esse currículo, olha essa trajetória para a gente discutir e para que a gente possa, a partir da Ana e a partir do Caio, traçar aqui muitos pontos interessantes para a gente falar de mercado de trabalho. Ana, bem-vinda! Que bom que você está aqui. Oi, prazer estar aqui. Vai ser uma conversa muito interessante. Vou me autodescrever, né? Sou uma mulher cis branca, olhos claros, uso óculos, cabelo castanho claro, na altura dos ombros. Tô de camisa branca. Muito bem. E a Didi tá com o alemão em dia, né? Qual o socorro dela? Desculpe, treinei um pouco. Eu faço isso por esse podcast porque eu quero estar preparada para vocês. Aliás, o nosso podcast tem um cenário aqui que é um cenário de uma mesa oval para todo mundo participar junto. Senac tá escrito ali nessa letra caixa, Senac
em azul. E atrás a gente tem um painel ilustrado com as cores azul e laranja predominando. Pronto, estamos todo mundo junto agora. É isso, porque para quem não entende porque a gente faz isso, é para tornar cada vez mais acessível o nosso podcast, que inclusive é o primeiro videocast do Brasil que tem libras de ponta a ponta. É isso aí, é pra todo mundo, gente. Vamos conversar sobre mercado de trabalho? Bom, ao longo do programa a gente vai falar sobre a jornada de formação profissional de cada um, do indivíduo, né? Mas pra gente começar, que tal a gente esclarecer melhor alguns conceitos? Vamos contextualizar quem assiste sobre o conceito e quais tipos e níveis de formação profissional que existem. Eu acho que a Ana pode ajudar a gente nesse começo, né, Ana? Vamos lá. Acho que vale dizer que a educação profissional, hoje na legislação brasileira, ela é uma modalidade de educação que se articula de algum jeito com os níveis da educação básica e o nível superior, que é essa carreira de formação que usualmente a gente conhece, né? Ela se organiza em 3 grandes tipos ou níveis, a depender de como ela se articula com a educação básica, né? Então, a gente tem a qualificação profissional ou formação inicial e continuada de trabalhadores, é assim que chama, que reúne os cursos que formam para uma ocupação específica do mercado de trabalho e depois seguem aí na carreira apoiando o desenvolvimento contínuo, né? Então, os cursos livres, cursos mais curtos, a gente às vezes chama eles de cursos livres quando eles são mais curtinhos, né? Eles não são regulamentados, por isso que eles ganham esse nome, né? Aí um que é muito conhecido na educação profissional, que são os cursos técnicos, que o nome oficial é Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio ou Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que se relaciona com o nível médio da educação básica. E tem os cursos técnicos, as especializações e as qualificações. E a gente tem os cursos superiores, que a gente chama de cursos de tecnologia, de graduação e pós-graduação. Então, a gente fala dos tecnólogos, geralmente, que são esses cursos superiores de graduação, e os de pós-graduação. E a gente tem as pós-lato sensu, tem os mestrados e doutorados profissionais, né? Então, é assim, a gente hoje, né, acompanha a formação completa aí da pessoa no mundo do trabalho, né? Educação profissional. E eu queria saber do Caio justamente o que ele acha. Você acredita que a formação profissional é vista, é reconhecida pelo mercado de trabalho? Sim, né? Isso é interessante. Teve uma transformação histórica que a gente está vivendo, né? Historicamente, alguns mercados de trabalho você só conseguia entrar com uma titulação, né? Você tinha um diploma e você conseguia entrar. Tem vários, inclusive várias profissões regulamentadas que exigem isso. Eu mesmo sou arquiteto de formação original. Para você poder construir, assinar uma planta, por exemplo, você tem que ter um credenciamento ali, né? Mas tem outras áreas interessantes como programação, a própria Ana citou, né? Quem trabalha com desenvolvimento de sistemas, de programação, tecnologia, em que, na verdade, pode até acontecer o contrário. A titulação é vista negativamente. É um sinônimo de você é um cara antigão, né? Nem precisaria da titulação. No entanto, existem outros tipos de formação que atendem esse tipo de mercado. Mas isso está muito relacionado a uma transformação no mercado que tem a ver com a própria transformação constante. O mercado não só se transformou para uma realidade, como essa transformação é recorrente. A gente está vendo ondas sucessivas de transformação no mercado que acaba apontando para uma exigência de formação do profissional que também tem que acontecer em ondas. E é interessante como a própria sociedade se reorganiza para lidar com isso, a própria educação se reorganiza, que tem a ver com você, de alguma maneira, promover muito mais a educação continuada, ou seja, a capacidade da pessoa se transformar continuamente, do que, de fato, o cara chegar na carreira. Cheguei na minha titulação, que vai ser a minha carreira. Aquela coisa, o cara se formou em medicina, o cara é médico pelo resto da vida, o cara formou em arquitetura, vai ser arquiteto pelo resto da vida, ou qualquer outra coisa. A gente está um pouco em questão se é por aí que a banda vai tocar, e a tendência é que não seja, né? Pois é. Você falando assim, eu fico pensando que a formação profissional, então, é algo que você vai construindo durante a sua vida e que ela pode ser valorizada ou não, e você pode mudar no meio do caminho, e você também não pode ficar parado, né? Não dá pra você ser um médico e fazer só até a residência. Por exemplo, não dá, né? E eu acho que isso é bem presente nos últimos anos, porque a gente tinha antes, de fato, como o Caio disse, né, um modelo onde a gente fazia uma graduação. Ele falou medicina, mas podia ser contabilidade ou administração, né? E aí, pronto, estava garantido. Entrava no mercado de trabalho e permanecia nele, né? No máximo fazia uma pós, as pessoas que, né? Tipo, vou estudar, gosto muito disso, né? E já faz um tempo que a gente vai precisar continuar o tempo inteiro se atualizando, porque o mundo está mudando muito rápido, né? E porque
as próprias pessoas foram chegando também a níveis maiores de escolaridade, né? Então, para se diferenciar, para ter, né, para poder buscar oportunidades interessantes, as pessoas seguiram estudando. Agora, acho que a gente precisa entender que, né, você perguntou se era importante a educação profissional para o mercado de trabalho. Eu acho que continua sendo um elemento muito importante, mas eu acho que ela deixa de ser o único, ela passa a compor com experiência, com portfólio, com experiência de aprendizagem de outra natureza, com vivências profissionais, com, né, experiência de um projeto. Então, ela segue sendo importante, e eu acho que tem áreas, né, onde a importância acaba variando, como o próprio Caio citou, mas ela deixa de ser o único elemento, né? Eu acho que isso é uma característica bastante presente de um momento de transição, porque, de fato, todo o setor educacional acho que está se reorganizando um pouco, né, diante dessa avalanche de transformação, de tecnologia que surge todo dia e tudo mais. Falando da tecnologia, como que é o papel da tecnologia com a chegada da inteligência artificial, metaverso? Como que a gente coloca isso de ponta a ponta, funcionário, empregador, empreendedor e pessoas, no geral? Essa é uma pergunta importante pra caramba. Isso transforma tudo. A gente está passando uma transformação nos últimos 60 anos, por aí, transformações de macroeconomia. Então, o perfil empregatício brasileiro, muita gente acredita que o Brasil é o Brasil do agro, né? Que é um grande setor. O agro não chega a 10% da economia brasileira. Todo o setor primário, não só agro, você somar tudo que tem a ver com o setor primário, que é agricultura, pecuária, mineração, somar tudo não chega a 10% da economia. Sendo que 2/3 da nossa economia é comércio e serviços, é uma economia urbana. 80% da população brasileira vive em cidades. Então, como é que pode ser o agro? Não tem como ser o agro, certo? Tem no máximo indústria, mas a própria indústria não chega a 20% da economia. O agro não é tão pop, então? É extremamente pop, mas talvez seja um pouco pop demais para o seu tamanho real, né? É um pouco um setor importante, relevante, ó, todo mundo come, todo mundo se alimenta, é importantíssimo. No entanto, não ele que movimenta a economia, não ele que faz massa salarial, inclusive. A massa salarial brasileira, ela está basicamente no setor terciário. O setor terciário é comércio e serviço, né? E é interessante o próprio papel do Senac nisso, porque é justamente formação para o setor terciário. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando a respeito de um outro tipo de economia. 2/3 da economia brasileira está aí, 2/3. Aí, nem 1/3 é o setor primário e secundário somados. E tem um pedaço pequeno ali que é chamado setor quaternário. O setor quaternário é a economia da criatividade, do conhecimento, então, designers, publicitários, cientistas, pesquisadores, educadores, enfim, né? Então, consultores estão aí no setor quaternário, programador de computador, setor quaternário. Que as pessoas imaginam que o Brasil é uma coisa minúscula. Não é, já passou de 1/6 da economia brasileira é o setor quaternário e tende a crescer nessa década, até o final da década, pelo menos até 1/3 da economia brasileira. Esse é um fenômeno global, não é só o Brasil, que é o processo de terciarização da economia ou quarteirização, que você... Significa o quê? Que tipo de trabalho é esse? O trabalho na indústria é um trabalho repetitivo, previsível e com um fim determinado, né? É o trabalho do operário, é a operação. A gente fala muito de processo nessa hora, definir processo, por aí vai. E o cara entra ali, de fato, ele tem uma carreira de operário, 40 anos, 35 anos trabalhando ali, fazendo o que ele fazia na linha de produção. Tempos modernos. Tempos modernos, né? Agora, quando você fala de um trabalhador do setor terciário, é o quê? Vendedor, prestador de serviço, são por natureza, mercados em transformação. Então, o cara é vendedor no momento, ele vai mudar um pouco a forma de vender depois de um tempo. Se eu quero um prestador de serviço, que seja um cara de transportes, ou até mesmo no setor de alimentação, está sempre em transformação. Mas quando a gente fala de serviço, a gente fala de muita coisa diferente. Serviços bancários, serviços de comunicação, muita coisa diferente. E aí, de fato, esse profissional é um profissional que não tem, de fato, uma única carreira. Fala-se muito aí, a Petit Comité, né? Comenta-se por aí que jovens que estão hoje chegando na idade de atuação profissional provavelmente passarão por 5 carreiras diferentes ao longo da vida. 5 carreiras diferentes, sendo que 3 delas ainda não existem. Portanto, serão inventadas no futuro. Como que a gente se prepara para isso, gente? Como se preparar para essa incerteza, né? Certamente não é almejando aquela carreira de sucesso que seu pai teve. Aham. Não é. Inclusive, essa é uma decisão de insegurança. Se você quiser apostar na insegurança, se agarra numa carreira que você já conhece. Uau! Você está se encrencando para a vida. É outra abordagem, é diferente. Agora, esse é o principal desafio? Quais são os desafios atuais e futuros do mundo do trabalho? Você acha que esse aí é o principal? Certamente, saber navegar na incerteza, né? Uhum. E aí, como é que você navega na incerteza? Estando sempre disponível a estudos, sempre disponível... Sempre se preparando. Sempre se preparando. Então, quer dizer, não é que você faz a faculdade, encontra sua profissão, chega ali, ocupa aquela profissão e fica ali naquela posição até, sei lá, até se aposentar.
A ideia é que você provavelmente vai passar por várias transformações na sua forma de atuar profissionalmente. Que transformações são essas? Algumas são previsíveis. Uma delas é a famosa digitalização, tecnologia, como o André falou. Agora, a questão é que a própria tecnologia muda de forma. Então, se a gente se preparava para a tecnologia 20 anos atrás, era o quê? Saber navegar na internet, trabalhar com a internet, né? Saber... MS-DOS. MS-DOS, perfeito. CD barra invertida, CD 2 pontos. Opa, Exato. tá entregando a idade. Não, eu leio muito sobre histórias antigas. Como é que se faz backup, lembra disso? E o que se prepara para a tecnologia hoje em dia? Trabalhar com inteligência artificial. Putz, inteligência artificial vai gerar desemprego? Pode ser, mas o principal não é isso, é como eu atuo profissionalmente no mercado onde existe inteligência artificial? Essa é uma pergunta completamente aberta. Vamos pegar os dois extremos, né? Fazer o MS-DOS, né? Saber mexer no Word, ou então, na outra ponta, saber mexer em ChatGPT. Não é nem uma coisa nem outra. Isso vai continuar se transformando. Falando ainda de perfil empregatício, fala-se muito de como a tecnologia tira emprego, né? Desmonta o emprego. Agora, o que se percebeu em levantamentos estatísticos dessa área é que a taxa, a velocidade com que empregos antigos desaparecem é mais lenta do que novos empregos aparecem. Significa o quê? Vai ter emprego, agora não é o emprego que você está imaginando. Exatamente. É outro emprego. Então não fica desesperado, tá vendo? Exato. Vai ter emprego. Isso é É muito só se preparar. Isso foi muito importante que você falou, porque as pessoas sempre acham que a tecnologia veio para acabar com... E é isso, é um poder de adaptação. Eu acho que teve algum programa que a gente fez aqui, não vou me recordar qual, que a gente chegou a uma conclusão que não é o que aparece, e sim como a gente usa. Total. Tem a ver muito com o que a gente tá falando. E você também quer entrar nessa discussão? Você vai ver que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente dos últimos episódios, né? Porque já tá na hora da gente dar protagonismo pros nossos estudantes no quadro Quer Saber, que agora vai ser dividido em duas vezes. Então, agora a gente vai ouvir o pessoal lá do Senac Lapa, Tito, isso? E quem pergunta aos nossos participantes é a Bianca da Silva Cláudio, estudante do Ensino Médio Técnico em Informática. Vamos fazer a pergunta? Vamos ouvir? Olá pessoal, meu nome é Bianca, sou estudante do ensino médio junto com o técnico em TI aqui da unidade do Senac Lapa Tito. E todos nós sabemos que temos um contexto de vida muito particular e dinâmico, mas nem sempre as coisas saem como planejado. Então minha pergunta para vocês é se é possível manter uma pessoa profissionalmente independente do que vai acontecer com a sua jornada. Tem um link muito bom. Pois é, tem a ver com o que você tá falando, porque ela quer saber como é que a gente faz pra se manter, pra estar preparada, Exato. pra se manter no mercado de trabalho, nesse mercado de trabalho. Pois é, né? Uma resposta padrão tem uma resposta padrão para isso, não ter resposta padrão. Não tem bala de prata, não tem, você que está em TI, então faça isso, siga esse caminho. Não é assim. Mas uma coisa que a gente discute, inclusive, no projeto, né, do Inovação e Educação Profissional, que é como se colocar em interação com o mercado, se colocar em interação com os outros colegas de profissão, como se colocar em interação com o seu empregador, com os seus clientes. Nessa interação, você começa a descobrir o que é necessário. Não é tanto que existe um guia pronto, né? Você vai se engajando com o processo, vai se engajando com a sua jornada profissional, e essa jornada profissional está sempre entremeada, misturada com a sua jornada de aprendizagem. O que eu preciso aprender, em que momento? E eu acho que ela tá com uma mentalidade ainda muito próxima essa de uma carreira única, né, ao longo da vida. Então ela diz, a gente se prepara, mas nem sempre sai tudo como planejado. Não né? vai sair. E a ideia é essa mesma, porque o mundo tá em intensa transformação. Hoje apareceu uma inteligência artificial, amanhã vai ser outra tecnologia ainda, né? Então, eu acho que na linha de não ter uma resposta padrão, ela não, é normal que ela não esteja, né, que não tenha saído como planejado, porque ela não consegue antever tudo que poderia acontecer, né? Então, eu acho que o desafio, né, pra gente se manter preparado, que é o que ela diz, né, tá atento aos movimentos e se manter aprendendo sempre, né, que foi um pouco o que o Caio trouxe, sabendo que vai precisar estudar sempre ao longo da vida toda, né, claro. e lidar com isso, né, porque a gente vai ter que lidar com incerteza, né, e saber aproveitar oportunidades, né, eu acho que também esse é um outro ponto que vale destacar, né, como dica pra ela, como é que eu fico atento e consigo sacar o que eu preciso estudar agora, né, que faz sentido pra mim e que faz sentido e é necessário para
o mundo também. A gente podia filosofar agora e traçar um paralelo. Não, vocês vão sacar. Antigamente, as pessoas pensavam muito micro, antes da WWW, da World Wide Web. As pessoas pensavam no micro. Como que eu vou ser o melhor funcionário no cargo X da empresa tal do meu bairro? Hoje, você tem que pensar no mundo. O que está rolando no planeta. Então, eu acho que a gente pode traçar um paralelo nisso, né? Sacaram? Com a escala, assim, Sim. Você entende? Sim, com certeza. Não, e também tem uma coisa interessante, né? Um dos princípios com que a gente trabalha nesse contexto, né? Na educação, nesse contexto, o pessoal chama de sistemas distribuídos. Sistemas distribuídos, eles não têm centro. Significa o quê? Na prática, né? Então, a internet é um sistema distribuído. E a gente brinca que tudo que a internet toca vira sistema distribuído. Então, se toca educação é sistema distribuído. Se toca a produção industrial, agricultura, qualquer coisa, né? Na prática, quer dizer o quê? Isso é bem pragmático. Antigamente falava assim, se eu quero ser um profissional de destaque, eu vou procurar os grandes centros. Então, provavelmente eu vou para Berlim para estudar, no século XIX, né? Vou para Paris estudar. Aí vai passando o século XX, industrialização, então eu vou para Nova York estudar. Ou então no Brasil o pessoal fala, tem que ir para São Paulo para estudar, né? E se eu quiser ser um profissional de destaque, eu também tenho que estar em São Paulo. Eu tenho que ir para os grandes centros. O que a gente percebe cada vez mais é que não é isso. A próxima grande inovação pode sair de uma cidade pequena do interior do Paraná, ou então do Mato Grosso, ou então de qualquer outro lugar. Em educação, uma coisa interessante também. Antigamente, vou fazer um paralelo com as trajetórias profissionais, né? Eu tenho que estar vinculado com certa trajetória profissional, eu tenho que seguir aquele caminho, porque esse é o caminho do sucesso. Também não é exatamente assim. A gente não sabe exatamente o que vai ser o caminho de sucesso. Você precisa estar disponível para aprender nesse processo. E aí o pulo do gato também. Se vincule a instituições de ensino-aprendizagem ou instituições de trabalho, você vai trabalhar numa empresa, uma organização, que estejam também reconhecendo a mesma coisa. Que elas vão mudar, que elas vão se transformar. E não pegar um emprego numa empresa que está apostando naquela economia lá atrás. Né? E uma coisa que me veio quando você falou da escala também é como esse movimento que a própria tecnologia traz transforma, às vezes, profissões em habilidades que todo mundo tem. A gente tinha datilógrafa, por exemplo, um tempo atrás. Hoje em dia é uma habilidade que todo mundo tem que fazer. Hoje, ninguém mais faz curso de digitação porque as pessoas já nascem digitando, né? Então, o quanto se a gente foca só num fazer, a gente está à mercê de uma mudança que, por conta da própria tecnologia, você citou duas, mas enfim, tem outras, precisa nos deslocar. E é importante que as instituições de ensino estejam atentas, porque não faz sentido eu dar curso de datilografia num cenário onde eu não tenho mais a profissão de datilógrafa e eu posso usar, eu tenho que, na verdade, garantir que todos os alunos aprendam isso de alguma forma em qualquer curso que faça, né? E aí eu acho que a própria tecnologia e a internet em específico, que foi o que você citou, traz, assim como o datilógrafo, outras habilidades que eram profissões, né? A coisa do marketing digital, enfim, a gente pode citar algumas coisas que, ainda continuam como profissões, mas que, de alguma maneira, a gente já começa a perceber profissionais que começam a usar desse conhecimento, ou desse fazer, como uma habilidade que agrega na sua carreira, no seu fazer profissional. Isso gera ou não outras profissões, né? Que também a gente está num campo muito fértil para que isso aconteça, né? Ana, você disse assim, que a gente precisa estar muito sintonizado com as tendências, com movimentos, com oportunidades. Você podia ajudar a gente? Que tal? Que tal você apresentar pra gente algumas dessas tendências? Quais as áreas de formação profissional que mais ofertam oportunidades de emprego hoje? A gente tem que falar de hoje, né? Eu estava fazendo umas pesquisas e consegui perceber que a gente tem alguma coisa... Quando a gente olha em nível global, a gente percebe alguns movimentos, que é o que a gente tem visto, o que está acontecendo com o mundo do trabalho de forma geral, e o que as próprias tecnologias e esses outros vetores de mudança estão gerando, né? E aí é sempre muito... até batido dizer, né? Que a tecnologia que está bombando, né? Assim, aí a tecnologia fortemente e essas áreas onde o cuidado ou o fator humano são muito importantes. Então, a educação, toda a parte da saúde mental, etc. Se você olha esses grandes relatórios internacionais, é por aí que as questões aparecem. Mas eu estava pesquisando, e no Brasil, né? O que está acontecendo hoje, no Brasil, aqui, agora, né? E aí, assim, engraçado, porque ainda num movimento que eu imagino que seja rebote do próprio fim da pandemia, né? Que a gente está com... todo o setor de serviços e comércio está muito aquecido. Então, toda a parte de vendas... A tecnologia aparece, claro, a saúde aparece, claro, sim. Enfim, né? Mas esses que não aparecem nos relatórios internacionais aparecem fortes no Brasil, né? Assim, como os 10
10 mais áreas onde tem mais vaga de emprego, né? Se a gente usar isso como indicador, né? E diz também, claro, de um ritmo de desenvolvimento ou de alcance da absorção da tecnologia que é diferente, né, no mundo. O Brasil é diferente, né, dos Estados Unidos ou da Europa em termos de absorção da própria inteligência artificial e metaverso, como isso está, de fato, entranhado nos fazeres profissionais e nas empresas, né? Se puder complementar, Ana, tem uma tendência importante também na união entre as duas coisas, né? Esses dois extremos, a tecnologia e o cuidado humano, a capacidade de empatia, né? Na relação entre os dois. E a gente vê justamente aparecendo atividades que envolvem muito isso. Quando a gente fala de design hoje em dia, né? Tradicionalmente a gente imagina design que é o desenho de algum objeto, de alguma peça de vestuário, mobiliário, veículos, por aí vai. Mas o que a gente vê cada vez mais na área de design especificamente é o design organizacional, é o design que trabalha com uma mudança de comportamento nas organizações, enfim, várias outras formas de atuação que você vê em relação ao design. E de onde surgiu isso? Isso surgiu exatamente da tecnologia. E não a tecnologia possibilitou o design, o contrário, o design foi em resgate à tecnologia. Porque começou a aparecer um monte de tecnologia 30, 40 anos atrás que não chegava ao público, o público não era capaz de compreender. Quem veio em resgate à tecnologia foi o design, falou assim, olha, apresenta dessa maneira que o público compreende, apresenta dessa outra maneira que o público compreender. E a maneira como se propôs na época não era apresentar uma solução pronta, era engajando o próprio público usuário no processo. Então, essa é o chamado design centrado no usuário. Por que falar sobre isso aqui? Porque é uma área de atuação que era impensável 40 anos atrás. Impensável. Ninguém era capaz de falar qual é o futuro do design. As pessoas vão falar, talvez produtos melhores, mais bem acabados. Mas não uma mudança radical na própria maneira como funciona o design. Ressignificou, né, o design. Ressignificou completamente. Tanto que hoje em dia designers raramente desenham. Eles estão muito mais interagindo, batendo papo, conversando, fazendo diagramas para poder mapear essa complexidade toda, do que de fato desenhando objetos e coisas, né? E, enfim, uma mudança bastante grande. Em relação a tendências, continuando em tendências, queria saber, eu vou falar bonito, tá? Soft e hard skills, as habilidades técnicas e comportamentais, quais são as tendências? Esse é um assunto que é muito falado, né? Adoro falar skills. A gente pode chamar de habilidades comportamentais ou mais técnicas também, né? Mas o que a gente tem percebido, acho que até por conta dessa necessidade de adaptação constante, de ficar atento ao que está acontecendo, é que você vai sempre ter que mudar o que efetivamente, tecnicamente você está fazendo. Mas há algumas competências, habilidades, etc., que você leva, não importa o trabalho que você faça. E elas, no geral, são soft, porque elas não são essas técnicas pesadas, mas elas são muito mais do comportamento, de como a gente se relaciona e tal. As que são super faladas, né? A gente pode falar da colaboração, da criatividade, do pensamento crítico e da comunicação, que é o que faz as pessoas se relacionarem, né? Que permitem, por exemplo, que um designer consiga entender exatamente o que um usuário precisa, ou que a gente consiga fazer a venda, ou entender melhor o que um sistema de tecnologia vai precisar entregar, né? Então, essas têm sido faladas muito fortemente e estão alinhadas com esses relatórios internacionais, que colocam junto com essas a capacidade de aprender, de influenciar e de liderar, de se adaptar, ser resiliente e conseguir ser ágil em responder essas mudanças, né? Então, fortalece esse entendimento de que a gente não vai ter mais um espaço seguro e certo, né? De que ele vai ser incerto sim, que a transformação vai ser constante e que a gente vai precisar navegar nesse cenário de complexidade, de incerteza e de transformação o tempo todo. Sim. Pois é, tem dessas competências, uma delas que é a capacidade de colaborar, que é trabalhar junto. Eu sempre gosto de distinguir entre cooperar e colaborar. Cooperar é operar bem, operar que nem operário na fábrica. Então tem um fim predeterminado, um trabalho, e você trabalha junto, coopera. Mas o fim é predeterminado, você sabe onde você vai chegar. Aí colaborar é diferente, é uma situação de laboratório, é uma experimentação. Então você não sabe onde você vai chegar, você está disponível para descobrir coisas novas. E aí uma provocação que eu tenho feito em relação a essas novas tendências de educação, e falando isso para os profissionais que estão aqui nos escutando, pensando no seu futuro, né? Talvez a pior aposta que você faça é a aposta no certo. E a melhor aposta que você faça é a aposta no incerto. Você experimentar e estar disponível para entrar no processo de experimentação. E aí que é colaborar. Você não vai fazer sozinho, você vai sempre colaborar com os outros. Então, em que grupo social que você está? Como é que você interage nesse grupo? Como é que você se coloca? Como é que você se presentifica, né? Porque eu estava falando a respeito de se articular. É nessa interação que você vai descobrir para que lado que a banda toca. E não tanto que você tem um mapa pronto.
Sim. Certinho lá, você vai descobrindo o processo. E haja ansiedade. E haja ansiedade. Agora, também é interessante, né? Pode ser Que a partir divertido. dessas Claro que conexões... não, é muito mais divertido, mas isso causa toda uma inteligência emocional. Exato. Que é importantíssimo. Que também, ter. às vezes, incluem nas soft skills, muitas Também, vezes. é uma né? habilidade importante nessa... Autorregulação. Bom, e a autoavaliação? Como é que o profissional se autoavalia para entender, nossa, tá faltando essa habilidade, nossa, preciso mudar a minha direção. Como é que eu faço essa autoavaliação? Hã? Nem sempre ela é alta, né? Às vezes você recebe uma diquinha, né? Você Às vezes recebe uma alguém vai te dica dar de uma alguém. dica. Um feedback não muito positivo da vida. Acho que no próprio trabalho, na interação com as pessoas, isso aparece, né? E a gente consegue perceber onde a gente tá com mais dificuldade ou menos dificuldade. Às vezes a gente não consegue expor uma ideia, se sente muito tímido, ou não consegue expor as ideias, as pessoas não entendem o que a gente diz. E a gente mesmo sente essas travas ou essas dificuldades. Eu acho que aí é um espaço que tá garantido que você precisa de algum jeito investir. Mas às vezes eu acho que o próprio espelho do outro pode ser interessante, especialmente se a gente tá falando dessas habilidades que precisam mesmo dessa inter-relação e dessa interação. E aí acho que tá sensível e também ver o que faz sentido, né, pra pessoa, porque às vezes os feedbacks nem sempre também estão só pautados no que você né, às vezes tem a ver com a própria relação, enfim, a gente entra num campo mais complexo, mas acho que vale acompanhar também, existem milhares, a mídia adora discutir, né, as 10 principais habilidades para 2025, para 2030, para 2050. Isso vem de revista, vem de... Vem de revista, mas de algum jeito é um guia, porque eles geralmente se baseiam em pesquisas ou em estudos, né, o Fórum Econômico Mundial tem trazido a cada 2 anos, se eu não me engano, uma lista de 10 habilidades que serão importantes daqui 5 anos, e eles dizem se elas aumentaram de importância ou diminuíram, né? Então, por exemplo, poder aprender, estratégia de aprendizagem de forma autônoma, era a primeira no último relatório. Nesse ano, acho que está em 4º, e subiu de volta a pensamento analítico, por exemplo. Então, acho que tem aí um movimento de mercado. Quem responde essas perguntas são os empregadores, então, uma visão deles, né, do que eles estão precisando, e aí depois isso vira 500 mil matérias, né, para chamar a gente para se avaliar. Então, acho que é uma referência, né? Para quem tá no mundo do trabalho e precisa se informar, não deixa de ser. E aí consegue olhar e falar assim, será que eu tô melhor nisso? Não tô? Acho que dá para chamar chefe, colega, amigo, parente para conversar, né? Saber como é que eu tô na comunicação, né? Preciso melhorar, não preciso? Acho que pedir, né, de forma ativa o feedback é um caminho também. E ficar atento às próprias realizações e às dificuldades, né? Eu acho que, não sei se também não tem uma ferramenta única. Vai ter teste, vamos querer também vender testes dessas coisas. Pode ser mais um elemento nesse conjunto de coisas, assim, né? Pode falar, não, acabei. Mas enfim, tem uma possibilidade que é interessante, é você, no sentido de você, em vez de correr atrás, você está na frente. Então, qual que é a diferença? Uma delas é você ser movido por um feedback, né? Que falou, tá faltando, rapaz, tá programando, é bom você aprender Python, tá programando, melhor você aprender C, sei lá o que aparece lá no mercado. Ou arquitetura, você tem que manjar mais de legislação, segurança segurança do trabalho, enfim. Acessibilidade, os temas que aparecem, né? Um outro é você estar tão apaixonado por aquilo que você está até na frente do que estão pedindo. E eu sempre menciono isso porque é o seguinte, em geral, não sei como é que os espectadores encaram isso, muitas vezes educação é aquele porre, né? Uma coisa chata. Eu tenho que estudar para poder acessar alguma coisa. Agora, quando um menino de 6, 7 anos está viciado ali no Pokémon e sabe todas as transformações de todos os Pokémon, você fala, bom, ele está estudando. Tudo bem, ele está estudando uma coisa que não sei se será muito útil para a profissão dele no futuro. Biologia, talvez, uma biologia fictícia. Charmander, todo Bulbasauro. Pois é. São animais evolutivos. Temos um Mas fã aqui. ele está movido por uma paixão que faz ele ter uma memória brutal. Claro. Agora, você pega o mesmo assunto. De raciocínio também. De raciocínio, inclusive relações complexas pra caramba. Essa mesma capacidade pode estar aplicada a qualquer outra coisa. Só que a pessoa tem que estar com alguma chama dentro dela chamando a atenção para aquilo. Eu quero estudar aquela coisa. E aí essa atualização, essa capacidade de perceber o que está faltando, a pessoa em geral, ela detecta com muita facilidade e repara até coisas que o mercado ainda não está percebendo, mas vai perceber. E antecipa, né? Basicamente o resumo as tendências não vêm só de grandes relatórios ou grandes percepções, mas do própria pessoa apaixonada por aquele assunto. E literalmente, falando aí nesses sistemas distribuídos, essa paixão está distribuída mesmo, está espalhada por tudo quando é canto. Então, o que eu diria para o jovem, para a jovem, acredita um pouco na tua paixão, aposta nela,
por um pouco mais de tempo. Curtiu um assunto, fica mais tempo ali. Mas não fica só preso no Pokémon. Gostou de Pokémon? O que tá à volta no Pokémon? É design de game? É design gráfico? É biologia? O que tá à volta disso? Produção musical. Produção musical. É o mercado que mais movimenta dinheiro, produção musical de games. Pois é. E vai expandindo a partir dali, vai crescendo. Do lugar onde você tá, não precisa estar em outro lugar mágico, né? Eu teria que estar em outro lugar para começar a minha carreira profissional. Olha, você tá onde você tá. É porque eu acho que aí a gente entra num outro episódio nosso, inclusive volte e assista sobre gerações, porque existe o conflito de gerações, que trabalhar com algumas coisas, imagina, é uma coisa inconcebível para algumas gerações passadas, falar se meu filho vai trabalhar com game, imagina, ficar o dia inteiro jogando videogame. Eu tava vendo um documentário recentemente de como o exército americano está recrutando jovens de 9 a 15 anos em feiras de games. Olha isso. Porque eles têm habilidade, eles são rápidos em raciocínio para pilotar drone no futuro. Mas o próprio mercado de games. O mercado de games hoje em dia, se não me engano, eu não sei quantas vezes maior ele é do que o mercado cinematográfico. É verdade. 8, 10 vezes maior. Verdade. Portanto, até a empregabilidade no mercado de games é uma realidade muito mais aceitável do que virar diretor de cinema, por exemplo. Para roteiristas, para produtores musicais, para tudo. Agora, Caio, você está falando... O que você está dizendo é para a gente criar motivações, você como profissional, criar suas motivações para você continuar no mercado, para você continuar ali, traçando um objetivo. Mas não precisa ser uma coisa artificial. Eu vou atrás da motivação. Olha pra tua história. Você já tem motivação, você tá vivo. Tem coisas que você é apaixonado. Começa do ponto onde você tá. Você curte aquele assunto, mas não fica preso ali. Vou dar um exemplo comum. 2 exemplos comuns da área de design, que é uma área que eu tenho bastante comum. Design de vestuário e design de veículos. Super comum, atrai um monte de aluno porque é o sonho. Ser o designer da Ferrari ou o designer da moda, que aí não é muito a minha área, mas eu conheço. A Louis Vuitton ia trabalhar com o Pharrell Williams. E aí não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso, mas tem muito mais coisa à volta disso. Né? Então você começa a sua paixão por veículos, não por vestuário, e você vai a partir daí expandindo para outras áreas. E o leque de possibilidades é sempre enorme. Contanto que você seja de fato flexível com a sua própria paixão também. Não, eu vou ser o designer da Pininfarina da Ferrari na Itália. E se não for isso, eu não quero mais nada. Tudo bem, pode ser que você consiga, mas quantos vão conseguir? Agora, design relacionado à mobilidade urbana, veículos, design veicular, infraestrutura urbana de mobilidade, é uma área gigantesca, enorme. Gente, que loucura. E que acolhe as carreiras que não existem, né? As 5 que a gente vai ter, que 3 ainda não existem, né? Então, assim, talvez surjam, inclusive, daí, né? Dessas dissidências de carreiras mais tradicionais, né? Então, a gente pode falar que antigamente, tempos atrás, antigamente é feio, mas tempos atrás, as carreiras, o futuro, ele era um pouco linear, né? Então, eu consigo fazer isso, preciso ter dinheiro, fazer advocacia, e você seguia aquela linha. Hoje, é totalmente desconstruído. Como cuidar da ansiedade? Eu vou voltar no tema ansiedade, porque é sério, a incerteza, é muito bonito a gente falar, siga seu sonho, faça o que você goste, vê o que você, qual que é a sua raiz, a sua base, o que eu amo fazer, e faça isso. Só que às vezes a gente está falando num país que não tem tanto acesso à educação. Eu estou falando de poder aquisitivo financeiro, às vezes, de arcar com custo, com custo. Como segurar essa indecisão? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Né? Entre o otimismo, a angústia, a incerteza, É isso. né? Onde fica... Como que a gente faz para se equilibrar? Eu acho que nesse caso é importante a gente pensar naquela frase famosa de que o futuro ele já existe, mas ele está mal distribuído, ou ele está distribuído de formas diferentes, né? Indo contra o seu sistema distribuído. Porque a verdade é que esse discurso que a gente ouve muito, siga seu propósito, ou estabeleça uma visão de futuro e vá atrás dela, ela funciona para uma camada da população que de fato tem mais acesso, que consegue talvez ter até condição financeira de estruturar esse caminho, né? E aí a gente consegue falar da invenção ocupacional, dele poder inventar o próprio trabalho, porque tem trabalho que não existe e que de fato alguém vai juntar o prazer pela moda e pelo carro e talvez crie uma coisa que ninguém nunca pensou, que é design de banco de carro, sei lá, isso provavelmente não vai existir, mas por exemplo fica bom, né? E vai criar aí um caminho que ninguém conseguia ver e que faz sentido, e de repente ele abre uma né, na linha da paixão, né, ou das paixões, porque também não sei se tem que ser só uma, abre uma possibilidade de ação que não existia e que de fato ele inicia e que depois pode fortalecer, mais gente vir atrás e tudo mais. Mas claro que a gente fala de uma camada da população que já parte de um nível, ou de um, sei lá, podemos até usar a palavra privilégio, né? Que consegue ter esse espaço de criação. A gente tem uma galera imensa, né? Que tá tentando fazer qualquer trabalho para poder se sobreviver, né? E aí eu acho que
não é a mesma condição, né? E aí eu acho que não é só a educação que vai resolver também, porque a gente fala de questões que ultrapassam, né, o limite da educação, e a gente não pode destinar a educação a resolver problemas que são muito mais amplos do que ela. Mas, com certeza, sem educação também, esse que não tem acesso hoje não vai conseguir, né? Então, como é que a gente garante um sistema educativo, e aí eu acho que amplo, né, para a sociedade, que de fato dê condições para que essa pessoa navegue nesse mundo incerto, e consiga, sim, ainda que inicialmente precise tá em camadas ou em profissões mais tradicionais e tudo mais, né? Mas que consiga, a partir daí, criar seu percurso. Ao mesmo tempo que as pessoas que já têm condição né, saem de um lugar para trilhar, né, de um outro patamar. Acho que a ansiedade pega os dois. Acho que pega todo mundo, né? Assim, essa coisa de, mas para onde eu vou? Como é que eu vou pensar o meu futuro? E eu acho que essa ideia que a gente tem, né, de que a gente tem um futuro certo, então eu vou fazer direito e vou trabalhar no escritório tal, ou vou trabalhar para a Ferrari, não funciona como lógica nos nossos tempos, né? Porque a gente não sabe se de fato a Ferrari vai continuar... A Ferrari acho que vai continuar existindo, né? Mas a gente não sabe se essas metas que a gente consegue estabelecer do lugar onde a gente está, de fato, vão se concretizar, né? O futuro está muito certo, muita coisa pode mudar. Então pode ser que quando eu almejei chegar naquele ponto, aquele ponto não existe mais. Ele já podia ser 4 ou 5. Então como é que a gente exercita? E esse talvez seja um caminho de resposta aí para como a gente lidar com a ansiedade. Talvez pensar em possibilidades. Eu não tenho um futuro só, uma meta só de carreira e tal. Eu tenho trilhas possíveis, ou caminhos possíveis. E, ok, eu tenho mais ou menos uma direção, né? Eu não tenho um caminho já traçado, né? Eu tenho uma direção, tenho mais ou menos ali um campo onde eu desejo trabalhar ou alcançar, e eu vou trabalhando, e vou aproveitando as oportunidades que vão surgindo e lidando com o que emerge, porque a gente não vai conseguir ter tudo mapeado, né? É um mapa que vai se construindo no caminhar, né? Mas aí eu me preocupo não. Mas você fica ansioso já. Eu já fico ansioso. Eu sou muito ansioso. Mas recentemente eu vi, vasculhando as coisas na internet, e eu vi que uma grande empresa multinacional, famosíssima, estava tendo problemas com recrutamento de trainee. Porque não tinha o número de pessoas interessadas em trabalhar na empresa. Pegando esse link esse paralelo da Ferrari. Então as pessoas estão realmente pulverizando e vendo outros caminhos. O que vai acontecer com esses grandes conglomerados ou com essas grandes empresas? Porque não foi uma só. Eu tenho visto em várias. Não quero trabalhar nessa empresa, não acredito, eu sou vegano. E aí começa... Não, muito legal a pessoa falar isso, eu adorei. Não, mas tem uma coisa da própria atuação profissional, né? Eu já vou falar da ansiedade, que é um ponto importante, mas tem uma coisa da atuação profissional que não necessariamente a pessoa se forma exatamente para aquela questão, né? Ela tá, como a Ana falou, tá abrindo um leque de possibilidades. Eu volto a falar disso da interação. Você tem uma intencionalidade. Vou pegar de novo um menino que é apaixonado por Pokémon lá com 13, 10, 11 anos, aí vai chegar aos 15, 16, pensa em design de games. Olha, a aplicação de design de games é enorme. Se ele começa a trabalhar em algum lugar, e é importante trabalhar também, a vivência do trabalho vai te trazer informação a respeito de como você deve se voltar a se desenvolver, né? Ele vai perceber que tem uma coisa chamada gamificação. E a gamificação é uma coisa que não tem nada a ver com game digital, uma coisa aplicada na estrutura organizacional que ajuda as empresas a entenderem melhor. Gamificação da educação é um dos caminhos, por exemplo, né, de desdobramento. O cara está interessado em games, mas ele foi para a direção de arte, por exemplo. Então ele faz concepção visual, vira ilustrador, de repente o cara vira artista plástico. Então, e manja de realidade aumentada. Realidade aumentada, e vai trabalhar no metaverso criando cenários, como esse aqui, poderia ser um cenário virtual completamente. O importante é essa pessoa, ela ter, um pouco isso que a Ana falou, de uma intencionalidade, que é um leque aberto. Por isso que eu falei do designer da Ferrari lá, que é um problema o cara querer só uma coisa. Porque ele não tem um leque aberto, ele tem um destino único. Você trouxe que essa mudança toda que está acontecendo no mundo do trabalho também é de relações de trabalho. Então, essa ideia da gente, que é dos velhos tempos, como você diz, ou em anos atrás, para não usar antigamente, né? Da gente entrar numa empresa e fazer uma carreira lá dentro, e aí dar a vida, e ser reconhecido, ganhar o relógio, ganhar a placa, a caneta, etc., tá desconstruindo. Por uma questão geracional, como você mesmo citou, né? Então, acho que a gente tem aí né, gerações que começam a valorizar outras coisas, os próprios valores, se está alinhado ou não com a empresa, mas também das próprias empresas que passam a contar com pessoas que contribuem para projetos pontuais. Então, talvez ele não vai ser o cara da Ferrari que não vai gostar lá, mas de repente um projeto para a Ferrari é mais bacana ele fazer. Claro. E ele faz. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai continuar tendo emprego formal, enfim, não sei como se transforma, mas talvez seja um caminho, mas ele não é mais o único. A pessoa tanto pode empreender
e aí ser seu próprio, né, gestor, chefe, etc. Mas também pode ter esse trabalho de se conectar com pessoas e empresas a depender do projeto. E aí é tu em função de um projeto que está conectado com os próprios valores e tal. Então, eu acho que esse também é um outro campo que se abre, que eu acho que colabora, talvez, para a ansiedade, especialmente de quem vivenciou, né, essa cultura anterior, mas que também se abre, né? Assim, a gente tem, na verdade, uma abundância de formas. É que elas ainda estão pouco apropriadas, eu acho, pelas gerações que ainda estão convivendo aqui, né? Talvez essa que está chegando esteja mais tranquila com essa incerteza, né? Dessas naturezas todas. Tem duas coisas sobre isso, né? A pessoa pode, falando de ansiedade especificamente, ela pode ir pouco a pouco lidando com ela. Ela não precisa resolver a ansiedade dela porque ela chegou no lugar consolidado, definitivo, que ela vai ocupar até ser 70 anos. Ela lida com a ansiedade porque ela vai pouco a pouco dando vazão a ela. Ela vai lidando nesse tipo de situação. Eu experimento uma coisa aqui no emprego, no trabalho, legal. Tento empreender. Aí eu aprendo uma série de coisas e não é porque você terminou a empresa que não deu certo. Você aprendeu um monte de coisa. Você vai fazer uma outra coisa. Então você vai lidando com a ansiedade à medida que você vai experienciando coisas. Claro, a ansiedade pode ser um ponto positivo se a gente souber trabalhar com ela também. Motorzinho te pode ser um potencializador, né? Claro. Vocês falam de um mercado de incertezas e que a gente tem que se adaptar. E eu fico pensando na vida dos jovens da periferia, das periferias. São pessoas que vivem num ambiente de incerteza, que tem que se adaptar a todo momento e que essa realidade que a gente está apresentando aqui, muitos de vocês estão nos ouvindo, tá dizendo, eu vivo isso e sempre vivi de alguma forma. Agora, eu tô falando tudo isso pra gente tentar entender, e eu queria que vocês me ajudassem a entender, como é que eu posso aproveitar as minhas habilidades, essas habilidades que eu construí na minha vida, na minha trajetória, na minha jornada, para o ambiente profissional. E como eu posso valorizar isso também. Porque às vezes a gente se assusta um pouco, mas às vezes você tá preparado. É um jovem que é mais resiliente, é um profissional mais resiliente, é um profissional que sabe se virar melhor, é alguém que tem uma empatia, uma noção de mundo diferente. Essas habilidades também são importantes. Ele conquistou na vida dele, na vida dura, né? Nossa, de muita gente no Brasil, né? Como é que a gente faz para aproveitar as nossas potencialidades, o que a gente aprendeu na vida, no mercado? Eu vou falar só duas coisas sobre isso. Uma delas é, de novo, falar assim, você está no lugar onde você está e é dali que você vai sair. Então você não está em outro lugar. Porque a gente fala isso, se eu fosse tal pessoa... Não, você é quem você é. Isso vale para todo mundo. A gente acaba esquecendo isso, né? E muitas vezes quando a gente vai dar um conselho para um jovem assim, a gente está imaginando que ele está em outro lugar, não no lugar onde ele está. Ele está ali exatamente. Então, acreditar naquele lugar onde você está e você olhar à volta e ver o que você aprendeu. Acho que você falou uma série de coisas, Didi, que são muito importantes, né? Primeiro, essa capacidade de empatia, né? De ver o outro, que muitas vezes uma pessoa, digamos assim... De uma origem mais abastada, mais rica, nunca foi treinado a olhar o mundo dessa maneira. A entender que tem alguém com dificuldade, que essa dificuldade não é meramente uma questão de mimimi, como algumas pessoas falam por aí. Sim. Não, é um problema real, muitas vezes intransponível, a pessoa tem que lidar com aquilo, né? Então, uma mãe jovem chegando em casa, uma mãe de 26, 27 anos chegando em casa às 11 horas da noite, e aí alguém fala, não, só você fazer um curso de madrugada, faz um curso online de não sei o que lá, e depois de cozinhar para 3 filhos e ainda fazer o curso online. Não é, isso não é bem assim. Mas essa é uma primeira coisa, essas outras capacidades que vêm, digamos assim, por osmose do ambiente, né? Você está vivendo aquilo, você aprende aquilo. Mas tem uma outra coisa que eu convido muito com quem eu interajo nesse tipo de contexto, que é, tenta plugar a tua experiência de vida, conectar ela com um contexto maior do que ele. No sentido de uma vida metropolitana, né? A gente está, no caso de São Paulo, está numa metrópole que tem aí, se considerar macrometrópole, que é enorme, tem 35 milhões de pessoas à sua volta. É bastante gente. Então, como é que aquela tua experiência circula nesse contexto? E a outra no contexto global, não ter menor timidez de se colocar no contexto global. Sim. Então, eu apoio uma série de iniciativas de inovação em sustentabilidade em Belém do Pará. Sim. E o que eu falo lá muitas vezes é, olha, vocês estão tímidos. Porque o que você tem aí é legal pra caramba e poderia ter uma escala bem maior do que você está colocando. E a gente tem muita inovação nas margens dos grandes centros ou em locais que as pessoas chamam que é a margem, né? A inovação tá ali também. Né? Muito. E acontece, isso é um lado um pouco ruim, que eu vou falar agora, mas acontece. Muitas vezes tem muita inovação que aparece, para usar termos bem explícitos, com uma cara branca, que a origem é uma inovação negra. Exatamente. Muito comum. Essas apropriações que acontecem sistematicamente. Vou falar só do samba, por exemplo, mas tem muito mais do que isso, né? Mas acreditar que você pode dar esse salto, né? E não necessariamente alguém vai vir falar para você, pula que eu seguro. Não, força um pouquinho mais, dá uma forçadinha, continua atento, perceba que tem essas oportunidades quando elas aparecerem.
Só queria voltar num ponto que o André, acho que a Ana falou, o André falou também. Existe uma série de oportunidades aparecendo por aí que não tem ninguém indo lá pegar elas. Bastante, muita coisa. O mercado, tem alguns setores do mercado empregatício que não estão conseguindo se suprir. Então, uma situação comum em alguns deles, contratar profissionais mais júniores porque você não encontra o sênior. E na posição de júnior tem nem júnior, na posição de pleno você tem um júnior, na posição de sênior você tem um quase pleno ali naquela situação. Isso é muito comum nessas áreas mais novas. Né? Não existe um escopo de trabalho. Não está claro. Muitas vezes, e é isso, o último ponto que eu queria chegar é esse, muitas vezes você indo lá, trabalhador, você jovem indo lá, você ajuda a configurar. Você ajuda a dar cara para coisa. Se você não chegar e não propor alguma coisa, também o próprio empregador fica eu tô meio perdido, o que eu tenho que fazer? Talvez ele não te diga isso, tá? Ele diga que ele sabe tudo, mas está na cara que ele está confuso. Então vai lá e você, o que você faria naquela situação? Como você se colocaria naquela situação? É verdade. Olha só, a gente tem que entrar, falando em oportunidades, a gente tem que entrar na seara dos cursos técnicos e tecnólogos. Beabá, Ana, explica pra gente a diferença de curso técnico e tecnólogo. É super importante a gente explicar esse... Sim, até para pautar a escolha das pessoas, né? E ver o que é mais adequado para elas. Eu acho que a diferença principal é o nível de ensino. Tá? Então, o curso técnico está localizado no nível médio. Então, é quem eu está cursando o ensino médio ou acabou de terminar o ensino médio que pode fazer. Tá? E ele só vai poder ganhar o diploma de técnico se ele terminar o ensino médio. Tá? Então, diz do nível de ensino. Os de superiores de tecnologia, que formam os tecnólogos, né, que é o apelido que a gente dá, são cursos superiores, são cursos de graduação. Então, permitem que a pessoa continue estudando em nível de pós-graduação e tudo mais. Né? Uma outra diferença tem a ver com a carga horária. Os cursos técnicos são um pouco menores, eles duram 1 ano e meio, 2 anos, depende de como distribui no tempo, mas ele vai de 800 a 1.200 horas, e os de tecnologia vão de 1.600 a 2.400, mais ou menos, aí demoram 2-3 anos, é um pouquinho maior, porque tem que dar conta, né, dos conhecimentos aí voltados para o ensino superior. E tem algo do escopo de trabalho, assim, isso é um pouco complicado de dizer, porque nem tudo é regulamentado, e a gente sabe que no mercado de trabalho, às vezes, para uma mesma posição, tanto um técnico como um tecnólogo poderia ocupar, né? Isso não acontece onde a profissão define cada profissional, entendi, mas pode acontecer quando não é regulamentado. Os cursos técnicos são muito voltados à ação profissional, ao fazer profissional e à gestão do próprio trabalho. Né? Então, está num campo mais da prática, da operação. Né? Os cursos superiores de tecnologia, na teoria, né? Porque a gente sabe que a hora que você está desafiado pelo mundo do trabalho, uma série de outras questões entram em jogo. Né? Mas os superiores de tecnologia olham mais para a gestão do processo de trabalho. Né? Então, ele tem um escopo um pouco ampliado aí, em termos de atuação profissional, podendo atuar na gestão, dependendo da área, né? Do eixo onde ele está atuando. E como é que a gente descobre, como que a gente sabe qual é o momento profissional que pede uma formação técnica ou uma formação superior, cara? Agora complicou mais. Vamos complicar. Né? Olha, é sempre difícil, né? Eu diria assim, o que antigamente era visto como um passo, digamos, adicional, tanto que era chamado de faculdade, né? Você facultava estar lá, era uma escolha, não era obrigatório. O ensino médio, né? O ensino fundamental e médio era obrigatório, o superior não. O que você vê hoje em dia é cada vez mais comum, sim, básico, é o cara ter um curso superior. E aí você começa a ver também quase uma diferença no próprio alunado, né? O aluno que aparece na graduação, de repente, 20 anos depois, é o mesmo tipo de mentalidade que aparece na pós. Como se fosse aluno de graduação na pós. Ou seja, a pós virou o facultativo, o opcional. E nem isso mais está virando... Ou seja, a ideia, basicamente, é o que se fala por aí de aprendizagem ao longo da vida. Então, você vai fazer um curso técnico, pode ser bom para você ter um início de carreira, né? Você fazer um curso técnico e você... conseguir se posicionar. Muito comum em situações de periferia mesmo. Ou seja, o curso técnico é fundamental para o cara conseguir já ter a entrada dele no mercado profissional. Claro, ampliar contato, ter uma grana. Ter uma grana e ter uma capacidade de entrega muito reconhecida no mercado. Muito válido. Mas é bem provável que nessa trajetória profissional o cara perceba, na hora de eu fazer uma graduação, na hora de eu fazer um curso de tecnologia, um curso de graduação, um bacharelado, enfim, que o cara descobrir agora é o momento. Mas eu sempre falo isso, volto a falar. É importante na interação dele com o mercado de trabalho ele perceber isso. De novo, não tem bala de prata. Olha,
Se você bater nessas itens, você faz tecnólogo. Se você faz isso, você faz o curso E sabe técnico. que a gente consegue... formulário. E que a gente imagina também que o itinerário, a trilha que a pessoa faça, vai ser sempre linear, né? Então, começando num nível mais inferior, né? Em termos de nível de ensino, e vai subindo. E a gente percebe que não é assim que acontece. A gente tem casos de alunos que já fizeram até pós-graduação e que vêm buscar o conhecimento específico do curso técnico, porque isso lhe garante um diferencial no mundo do trabalho. Então, eu tenho todo um olhar de gestão, de conhecimentos mais científicos, tecnológicos sobre determinada questão, mas eu quero também me apropriar deste fazer. E aí ele volta para ter essa vivência, né? Então, eu acho que tanto o trânsito, né, entre as modalidades, entre os níveis de ensino acabam acontecendo, mas o que o Caio disse, geralmente a gente percebe também, né? Como um início, como uma entrada, o curso técnico acaba funcionando bem, porque te dá, inclusive, recursos financeiros para seguir estudando, mas também para testar se eu estou em dúvida se eu gosto dessa área ou não. Ele é um curso mais curto do que me matricular numa graduação, por exemplo. Então, em 1 ano e meio, eu sei se eu faço o curso, entendo se é para mim, se não é para mim. Se já não for, eu já tenho uma qualificação para poder mudar de área. E a gente vê também esses movimentos de mudança de carreira. Quando alguém quer mudar de carreira, faz o curso técnico numa... Então, assim, a gente percebe que hoje a gente não tem uma linha, né? Não é de fato linear, ele é uma rede. E as pessoas acabam navegando nessa rede a depender do que faz sentido para si, da interação com ela no mundo do trabalho e tudo mais, né? Tem uma dica legal sobre o curso técnico, um pontinho que a transversal dessa história. Muitas vezes, um aprendizado técnico para um jovem é o que garante a entrada dele na frente, até acima de profissionais consolidados. Olha. Então, por exemplo, tem esses universos da saúde, por exemplo, o protético que trabalha com prototipagem 3D, né, com fabricação 3D. Tem um monte de dentista aí que tem 30 anos de carreira que nunca faz ideia do que fazer, nesse caso. E um menino, talvez, ali, com 18, 19 anos, que faça um curso de protético em impressora 3D, ele possa ter um desempenho ali que até supere o cara que tem a graduação especificamente, é claro. Não que ele vai virar dentista só porque fez o curso de protético, mas ele pode fazer isso. De novo, na parceria com algum dentista, talvez ele até ensine para esse cara alguma coisa, esse cara ensine para ele alguma coisa. Olha, interessante o que você sabe aí, mas tem esse negócio aqui que eu faço com cureta, né? Aqui no seu dente, aqui, que eu resolvo um problema. Eu falo, pô, não sabia que... você não precisa sempre da impressora 3D. Então, essa é uma coisa que a gente discute muito, né, Ana? Que é troca de referências, né? Quando o aprendiz pode virar professor. Uau, perspectiva, mudar a perspectiva. Exatamente. Então, o jovem de 19 anos pode ser professor do profissional consolidado de 50. Isso pode acontecer. E é bom que o profissional de 50 esteja disponível para isso e o jovem saiba a oportunidade de fazer isso também. Claro. Se colocar nessa posição. Pois é. Bom, porque você pode se colocar como um profissional orgulhoso, já sei tudo o que está acontecendo, aí não dá certo. Não, eu mando fazer fora, eu tenho um fornecedor bom. Olha, só um ponto sobre isso. A gente está vendo uma avalanche de profissionais de mercado consolidados. Pessoal entre 50 e 60 anos aí, vocês devem estar vendo. Sim. Da minha atuação profissional, parece muito currículo para eu avaliar. E eu estou bastante preocupado, que são esses profissionais que acreditaram na carreira consolidada única. Ah, e estão esperando essa oportunidade ainda de Não, acordo eles com a carreira. já perderam, Já eles não estão sabem o que fazer. obsoletos. Eles estão obsoletos e agora eles teriam que se entregar para uma nova formação. E aí não criaram essas capacidades socioemocionais de resiliência, adaptabilidade, flexibilidade. E agora, pensar de outra maneira, a gente vê isso nos cursos de pós-graduação. É muito comum aparecer aquelas pessoas de idade mais avançada que sofrem para aceitar ideias que a juventude ali está lidando como as coisas mais... não são nem técnicas, são ideias. Olha, você pode fazer um projeto assim assado, de um jeito mais curto. Não, é impossível. Um projeto dura pelo menos 1 ano. Não, dá para fazer um projeto em 3 semanas. Impossível, não existe isso. E o jovem fala, tá bom, vamos tentar em 3 semanas. E dá, talvez dê. Né? Então, e isso é muito preocupante. Ou seja, jovens não entrem na mesma trilha, né? Eu, quando tiver com 50, vou ter aquela minha carreira consolidada, estruturada, não vou mudar nunca mais. Vai. Eu quero saber qual que é o tamanho dessa responsabilidade, né? Porque o Senac é uma instituição que é uma referência. E para se manter no topo, e para ser lembrado há décadas, e para fazer, e para ser realmente uma referência importante para as pessoas, num cenário de tantas modificações. É uma responsabilidade grande, e acho que tem a ver com a história, né, que a instituição tem, né? Já tem mais de 70 anos fazendo formação de variadas, né, formas. O curso técnico tem uma conformação mais recente, né? Não é dessa época, mas de fato a gente tem tradição nessa oferta e eu acho que tem um compromisso muito forte com a qualidade dessa formação, né? Que vai para além que é uma formação profissional que
Acho que mesmo antes da gente falar dessas soft skills ou dar esse nome, já olhava para essas questões, né? Então a gente falava da formação integral, de formar o ser humano, o cidadão, um profissional que é cidadão e não só um profissional que, tempos modernos, né? Que sabe fazer simplesmente sua operação ali. Então, acho que tem uma concepção de formação que já dava conta disso. E acho que aí tem a própria distribuição, o próprio investimento que foi sendo feito em infraestrutura, em qualificação dos professores, né? De estar distribuído no Estado, enfim. Então, acho que são muitos elementos que, de alguma maneira, garantem ou fortalecem, né, essa tradição. E acho que nesses novos tempos, pensando na incerteza, é uma instituição que não para no tempo, né? Que ao mesmo tempo está muito antenada com o que está acontecendo, acho que em cada profissão, né? Então, de poder garantir a formação para os desafios atuais das profissões, porque a gente tem desafios atuais, né? Mas sem perder de vista o que está vindo e conseguindo antecipar, deixando as pessoas em maior prontidão para enfrentar o que vai acontecendo em cada campo profissional. Isso em cada profissão. Mas também olhando de forma mais ampla para o mundo do trabalho. Então, de estar atento ao que está acontecendo no mundo do trabalho. Estar atento ao que está acontecendo... qual é esse futuro do trabalho que está vindo, né? E aí, ao saber que as relações de trabalho estão mudando, que as ocupações estão mudando em função da tecnologia, ou porque elas desaparecem, ou porque elas se transformam, já conseguir fazer esse tipo de discussão, integrar esse tipo de discussão nos próprios cursos, né? E incluir isso nos processos de desenvolvimento, e pensar em novas ofertas que deem conta disso, e estar atento e ter esse compromisso com a formação desses profissionais todos, né? Independentemente se vem para fazer um curso livre ou para fazer uma graduação, claro que no limite do que é possível trabalhar em cada carga horária, né? Mas acho que tem esse compromisso aí profundo com discutir educação e trabalho, que são 2 direitos fundamentais, né? Enfim, do brasileiro, enfim. Ana, aproveita e também desmistifica. É legal falar sobre o preconceito que existe da modalidade técnica, que é destinada a só uma classe social. Uma pessoa de ter uma classe social mais baixa, é ela que tem que fazer o curso técnico. Existe um preconceito nisso no mercado. Isso tem a ver, a gente vai ter que voltar assim, de túnel do tempo total, porque tem a ver com como a educação profissional entrou no Brasil, né? Eu acho que aí a gente... ultrapassa a discussão educacional, vai para a discussão histórica e até de como a sociedade está organizada, mas a educação profissional no Brasil, ela era destinada, a gente sempre fala nos livros de história da educação, fala dos pobres e desvalidos, usa inclusive esses termos, e uma visão muito assistencialista, a educação profissional de forma geral, tá? Não só o curso técnico. Então, tem algo desse ranço que permaneceu, tá? Por muito tempo. Então, de fato, tem o curso técnico não é para a família dos ricos, os ricos têm que ir para o ensino superior, é só para quem tem uma camada mais vulnerável, que tem que ir para curso técnico, para garantir aí uma entrada e tal. E isso eu acho que, em função até de processos de valorização, de legislação, de política pública, etc., tem um investimento forte em mudar, né? E hoje a gente percebe que, de fato, tem uma diversidade, tanto no ensino superior, que foi, de alguma forma, mais massificado do que era antes, né? Antes ele era menos distribuído, mas também nos cursos técnicos, uma vez que esse trânsito tenha acontecido, né? Mas eu acho que isso ainda permanece como imaginário social, podemos dizer assim, né? E acho que é um compromisso do Senac, mas não só, acho que tem que ser um compromisso social, acho que, né, tem a ver com política pública, investimento social, para que a gente vá transformando, porque também se fala do apagão de mão de obra. E o quanto tem vagas que não são preenchidas. E a gente sabe, olhando aí, né, para a configuração econômica de outros países, o quanto o profissional do nível técnico é importante. Só que aí a gente entra no nível de valorização social. Quanto é o salário, que é diferente. Enfim, aí é uma discussão de estrutura mais social que não dá para a educação resolver sozinha, né? Mas que eu acho que vale sempre provocar, né? E aí acho que o Senac que é um ator importante nessa provocação, nessa discussão. Como os dois disseram, né? Às vezes o ensino técnico ele pode ser um atalho para você se renovar, para você mudar de profissão. Ou diferenciar mesmo. Bom, mudou mentalidades. Bom, tá na hora da gente chamar mais uma pergunta, né? A segunda pergunta do Quer Saber. Bom, de volta para a segunda pergunta do quadro Quer Saber, a gente continua lá no Senac Lapatito. E quem participa agora é o estudante Isaac de Carvalho Dias, também do ensino médio técnico em informática. Fala aí, meu querido. Olá, eu sou o Isaac, eu sou estudante do ensino médio integrado com TI na unidade de Senac Lapatito. Eu queria saber se existe algum caminho ou trilha que a gente possa seguir pra gente ter sucesso na nossa carreira. Pois é, tem um princípio com que a gente vem trabalhando bastante, que é justamente o mapeamento da sua jornada de aprendizagem, ou seja, o que você vai aprender, quando você vai aprender, de que jeito você vai aprender. Antigamente a gente imaginava justamente isso, tinha uma trilha mesmo, né? Então eu vou fazer um curso técnico, aí eu vou pegar um emprego, aí eu vou trabalhar ali, e de vez em quando eu ia me atualizar, pensando no mundo industrial, por exemplo, né?
E no mesmo período tinha as formações, digamos, de graduação. O cara entrava, esse jovem se filiava a uma profissão a partir do momento que ele fez a graduação dele. O que a gente vê cada vez mais é que isso tende a não acontecer mais dessa maneira. Então, eu mesmo sou um bom exemplo. Eu sou graduado em arquitetura e urbanismo, fui arquiteto urbanista, trabalhei com isso. E hoje em dia trabalho com cultura organizacional, educação, transformação cultural, processo colaborativo, um monte de coisa, até com arquitetura. Mas não é um pedaço grande da minha atuação hoje em dia. Por que isso é importante? Porque aquilo que eu falei mais cedo, das 5 carreiras que virão no futuro e 3 não foram inventadas, como é que você lida com isso tudo, com essa incerteza toda? Você tem que visualizar isso de algum jeito. Então, como é que você vê onde é que eu tô, para onde eu vou, quem coçou, para onde eu vou, aquela coisa, né? E aí ninguém consegue fazer isso sozinho. Então, a primeira coisa que eu falaria para o Isaac primeira coisa, vai conversar. Vai falar com seus professores, falar com seus colegas, vai bater um papo, vai ver como é que o mercado está organizado, como é que está vindo pela frente, como é que foi a vida deles, como é que pode ser a sua, o que mudou. Conversa, interage, né? E não só conversa e interage, anota e tenta visualizar isso. Tenta imaginar como é que você está hoje. Ele parece um rapaz jovem, está no ensino médio, deve estar abaixo de 18, né? 16. Deve estar com 16 anos. Tá, como é que ele se visualiza com 19? Onde ele vai estar com 19? E com 21, 22? E com 31? Como é que ele se visualiza? O que ele vê no futuro dele? Pode ser que seja o que ele consegue ver hoje. Ele imagina, eu vou estar trabalhando em tal lugar, vou ter um filho, não sei. O que ele imagina? E a partir daí ele fala, como é que eu chego lá? O que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar? E com quem que eu falo para poder ter uma dica disso? E aí você vai se preparando para aquilo. Então, se ele imagina, eu estou aqui no ensino médio, né? Aparentemente trabalhando com TI, né? Ensino médio de TI. Então, ele vai trabalhar nessa área, tecnologia, maravilha. O que é trabalhar com tecnologia em 2027? Ninguém tem bola de cristal, mas tem uma galera que estuda isso. Sim. E certamente os professores estão ali convivendo com ele e têm alguma noção do que está acontecendo. Então, conversa com o pessoal. Mas não só isso, começa a trabalhar e ao trabalhar você vai perceber que tem algumas demandas que aparecem. Tem muita demanda por isso, pouca demanda por aquilo. Né? Verdade. E nessa interação ele começa a perceber para que rumo que ele vai. Mas tenta visualizar de algum jeito, faz literalmente um desenho numa folha de papel. Ou se ele trabalha no computador, abre o computador, abre um programa gráfico qualquer lá, tem vários programas gráficos gratuitos online aí. Miro. O famoso Miro, por exemplo. Só não abre o Trello, que às vezes é complicado. Tem um monte de programa, vai lá e vai colocando, vai visualizando isso. Porque é muito difícil a gente imaginar o nosso futuro só assim, né? Sabe o gesto do pensador, né? Rabisca, desenha e depois mostra pro professor. O que você acha disso, professor? E é mutável, né? É mutável. Porque é muito doido. Antigamente as pessoas perguntavam, como você se vê daqui a 7 anos? Eu lembro que era tão difícil responder isso. Bom, hoje eu enxergo isso. Amanhã pode ser outra coisa. Aí outra coisa, beleza. Mas eu resgataria uma fala que o próprio Caio disse, né? Não tem uma trilha única. E a gente já falou isso, né? Ele perguntou, qual é a trilha para ter sucesso? Foi a pergunta do Isaac, né? Assim, acho que não tem. Acho que tem uma direção e tem um ir construindo ao longo do processo. E acho que seria interessante trazer, me veio isso quando ele fez a pergunta, de que também a gente tem caminhos distintos de como a gente configura nosso processo formativo, né? Ainda que ele desenhe, né? O Caio contou um pouco a trajetória dele. Eu fiz psicologia, depois fui para educação, tenho trabalhado muito com design, enfim, né? A gente vai caminhando, mas me veio de contar daquela história do profissional em T que a gente fala hoje, né? Que você precisa conhecer um pouco, uma visão geral de muitas áreas e isso te diferencia de alguma maneira, porque você consegue estabelecer conexões e resolver problemas de forma mais ágil, né? Ainda que você se aprofunde, e a gente espera que sim ou não, tem gente que só sabe aqui, né, da superfície de muitas coisas, mas ainda que você tenha uma área de origem, ele é de TI. Agora, ele pode juntar a TI com milhares de coisas, porque hoje TI é base. Tem gente que diz que todas as profissões ou todas as empresas são de TI e alguma coisa hoje em dia, né? Considerando a revolução tecnológica que a gente está vivendo. Então, o que mais ele gosta? De repente ele junta a TI com saúde ou com alguma outra coisa que ele gosta e ele vai configurando esse T dele, né? O TI como a base do T, né? A haste, não sei o nome da letra, enfim. E essa parte mais generalista de ir colhendo e buscando informações ou conhecimentos de outras áreas que deixa ele com essa visão mais generalista que permita que ele, ao conectar essas áreas, se diferencie. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que também vale dizer. Na linha de não tem trilha, né? Porque ele pode ir estendendo esse T até onde ele quiser, enfim, né? A mistura que vai dar o seu caminho. Exatamente. Eu quero também, você deu a dica para o profissional que está começando com 18 anos. Eu tenho 49 e fiquei pensando, gente, o que eu quero dos próximos 10 anos? A gente precisa pensar. E não é só a idade, né? Vai diferenciar um pouco, é claro, porque você está em momentos diferentes da vida, mas você tem que pensar.
Sim, sim, com certeza. E isso que a Ana estava falando sobre essa visão generalista. Antigamente o pessoal falava, né? Bom é ser especialista. Tanto que, assim, muitas vezes as pessoas acham que é sinônimo pós-graduação e especialização. É a mesma coisa. Ah, estou fazendo uma especialização. Automaticamente você entende com a pós-graduação e vice-versa. Mas talvez não seja. Existem cursos de pós-graduação que são generalizadores. Você entra com uma capacidade aqui, você sai com outra capacidade completamente diferente do que você entrou. Num outro setor, numa outra maneira, numa outra forma de trabalhar. Muitas vezes pós-graduação te dá isso, te dá essa barra superior do T. Que seria o quê? Essas vivências que tradicionalmente eram vistas como incompatíveis. Tipo, não, programador é programador, você entra no computador e trabalha. Né? Faz lá o fluxograma de programação, fica nisso, conversa com o cliente e acabou. Não, mas ele pode também fazer um trabalho de voluntariado em algum lugar que vai dar uma percepção de construção civil para ele. Ele falou, pô, esse é um setor que tem pouca. Até uma dica para você, jovem. Só tem 2 setores muito pouco desenvolvidos em inovação neste país, que basicamente é caça e pesca e construção civil. São os menos inovadores, caça e pesca e construção civil. Caramba. E profissionais de TI. É um universo esperando para vocês chegarem lá. Mas se você não tem vivência nessa área, você nem sabe o que é caça e pesca. Caça e pesca também é uma coisa exótica, né, pessoal? Mas construção civil não, né? Olha a volta. E é uma área baixissimamente inovadora, baixissimamente impactada por tecnologia. E que teve um retorno muito bom agora, depois da pandemia. Exatamente. É outra área um boom de aquecida. construção civil. Tá Bem super aquecida. aquecida. Olha lá. Tendências. Talvez esperando esses profissionais chegarem ali para pensar o próximo produto, vai saber. Nossa. Ô, Ana, a escola de educação profissional, ela não deve se isolar. Queria que você falasse disso, de esse dividir, rivalizar, essa picuinha que fica. Eu acho que a gente pode falar disso entendendo que num cenário complexo como a gente está vivendo, não há um ente, né, um ser nessa cadeia toda que vai dar conta de tudo sozinho, né? Eu acho que a própria educação, as escolas formais, seja de educação profissional ou não, tem que parar de se considerar como os centros do saber, né? Porque hoje o conhecimento está distribuído com a internet, né? Hoje o menino chega na sala de aula questionando o que o professor está falando. Você está falando isso, mas eu já vi aqui que é diferente. Então, como é que... eu acho que as escolas precisam se transformar, e aí eu acho que a educação profissional ainda tem o desafio de conectar muito com o trabalho e lidar com pessoas que já são adultas, né? Que a gente não está lidando com criança. De como é que a gente se coloca como mais um representante ou ator de um ecossistema que é complexo e que precisa ser considerado em todos os seus elementos. Né? A gente é mais um que tem uma especificidade, né? A gente tem papel de organizar didaticamente os conhecimentos, de pensar em ajudar as pessoas a pensar em trilhas, de estruturar esse conhecimento, enfim, tem especificidades. Mas se a gente se isola, a gente perde, porque a conexão eu acho que é o caminho de hoje em dia. Então, como é que eu consigo, de alguma maneira, conectar com os campos de trabalho, conectar com outras escolas, conectar com as organizações de sociedade civil, porque o conhecimento nas empresas, o conhecimento hoje está nesses lugares todos, né? Então, como a escola, a partir do seu lugar, se conecta e faz o seu trabalho considerando as contribuições que esses outros setores, áreas ou organizações têm para fazer, né? Isso atualiza o próprio modelo educacional da escola, deixa ele mais contextualizado e apropriado, que é uma crítica que muitas escolas recebem, né? Quando está distante do mercado de trabalho, de quanto não consegue formar para o que é necessário. E eu acho que um dos caminhos, né? Não é o único, talvez, mas um dos caminhos é isso, assim, entender como mais um nó numa rede complexa de coisas onde as pessoas estão se formando. O menino na periferia, que teve a vivência que teve, como você disse antes, né? Traz ali uma série de conhecimentos que a escola precisa reconhecer e usar quando estiver trabalhando, né? Então, eu acho que esse é o desafio da escola hoje, né? Muito estar atento a esses vários nós e pontos onde a aprendizagem acontece e considerá-los efetivamente. Ou seja, assim como no mundo, na educação também, menos vertical e mais horizontal. Sim, e mais conectado. Que papo bom, hein, minha gente? Muito bom. E bom também a nossa dica de leitura. Como sempre, a gente deixa pro final, porque o desconto é muito bom. Olha só, nossa dica de leitura hoje, esse livro aqui, Educação Profissional no Brasil, Síntese Histórica e Perspectivas. O autor é o Francisco de Moraes e o Francisco Aparecido Cordão. Você adquirir esse exemplar, esse não, tem vários lá no estoque. Acesse agora mesmo o nosso site www.editorasenacsp.com.br editorasenacsp.com.br. Beleza? Olha só, esse presente é pra vocês, Ana. Pra você, Caio. E pro Caio tá aqui dentro.
E dá a sacolinha da Ana. Eu dou. Tem direito a sacolinha também. Eco bag, viu? É muito bom. Isso é bom. Pra carregar no carro, é sempre que você for no hortifruti. É pra agradecer, né, Eu adoro gente? no hortifruti, foi isso que eu adoro. Você usa a sua sacolinha no hortifruti do Senac? Eu sou tipo o cara. Aqueles também vendedores de frutas nas esquinas, sabe? Pra fomentar o mercado local. Não só são eles que ganham, não, tá bom? Você também. É só você entrar no site editorasenacsp.com.br que você tem 55% de desconto na compra desse livro. É um cupom exclusivo só pra você que tá ligado aqui no programa. O código secreto, o cupom é podcast Senac. Super difícil. Então você entrou lá no editora senacsp.com.br e usa podcast Senac SP, que vai cair na sua conta 55% de desconto no livro, beleza? Esse cupom de desconto também está aqui na descrição do episódio, seja você onde você estiver no YouTube ou assistindo a gente no Spotify, não importa, tá bom? Não se esqueça disso e corre, porque é tempo limitado. Obrigado, editora Senac, por propiciar isso aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, as pessoas que prestigiam aqui esse formato que eu chamo de educatenimento. É isso aí. E a gente quer, claro, agradecer muito a conexão, a disponibilidade, as ideias, as reflexões que surgiram aqui nessa nossa mesa oval. Obrigada, Ana. Obrigada, Caio. Por favor, passem as suas redes sociais, porque a galera vai continuar conectada a vocês. É só procurar meu nome, pessoal, Caio Vação. Só tem um primo meu, então vocês me encontram facilmente, Caio Vação. Inclusive meu site, caiovação.com.br. Inclusive tem seu irmão, Felipe Vação, que inclusive é muito bom, trabalha com música. O pessoal... Inclusive, ele é tão famoso que invadiu esse podcast. Você vê só, ele vem... Olha só, eu tô fazendo uma propaganda, tem que ajudar a família. Tem que ajudar a família. Ana, diga. Tô nas redes sociais como Ana Killer, no LinkedIn especialmente. Maravilhoso. Pronto. Todo mundo maravilhoso. Bom, encerramos agora nosso último episódio da segunda temporada. Que desse temporada, podcast hein, Senac. meu amigo? Que temporada. Muito bacana, muito legal. Porque a gente tenta trazer esse assunto que é tão... A gente tenta desmistificar a cada episódio quinzenal a educação. Porque que nem vocês falaram, a educação tem uma névoa, né? Fala assim, a educação... Ai, meu Deus, é difícil, é chato, é complicado. É nada, a educação é o dia a dia. É a troca de referências, troca de conteúdo. É isso que a gente tá fazendo aqui. Muito bom, que bom que a gente está aqui reunidos e que bom que a gente pôde conversar e esclarecer tantos pontos sobre o mercado de trabalho. Esse é o último episódio dessa segunda temporada. Ah, tá fazendo assim em casa? Eu quero que você faça mesmo. Mas dá nesse tempo, enquanto a gente não volta, dá pra você rever episódios antigos, dá pra você acompanhar também o que você não viu. É só ficar com a gente. Eu agradeço muito ter participado de tantas reflexões legais, Dedé. Muita troca de referência, importantíssimo. Muito obrigado a cada um de vocês que passaram esta temporada com a gente. Agora daremos uma pequena pausa, como a Adri falou, com os episódios inéditos para recompor as energias e nos vemos em breve numa temporada ainda mais especial para a gente seguir refletindo e aprendendo juntos e juntas. Enquanto isso, aproveite para maratonar os programas que você ainda não viu e também acompanhar os muitos cortes. Pois é, tem muitos cortes com os melhores momentos que já estão borbulhando o YouTube e as redes sociais do Senac São Paulo. Fechado? É isso. Então, muito obrigado, nossos queridos convidados. A gente recebeu muita gente legal, né? Opa! Muita gente. Tá curioso? Então, reveja os episódios. E propaga, joga no WhatsApp da família, do truco, do pôquer, do futebol, do crochê, sei lá, compartilha. Em vez de compartilhar fake news ou coisa ruim, compartilha isso. É legal, educação é legal, é conhecimento. Dá pra ativar o sininho. Ativa o sininho. Isso é importante também. Deixar seu like, aquelas coisas jovens, né? Jovem. Agora, tanto pra gente quanto para o podcast que a nossa querida Carla Bigato apresenta, não é mesmo? Grande Carla Bigato. Senac para empresas. Que estava com a gente, não junto fisicamente, mas ela tá com a gente, né? Intercalando. Carla, um beijo e a gente se vê ano que vem. Um beijo, gente.